Oi, gente, bonjour. Eu sou a Prof. Cris, professora de francês aqui do nosso canal Le Décollage, o canal daqueles que amam francês e amam a aviação, o canal daqueles que desejam falar melhor francês ou que desejam aprender francês do zero. A gente está sempre trabalhando com carinho e empenho para que o teu objetivo seja atingido em relação ao francês e aviação. Que assim o nosso também será, afinal que a gente quer contribuir com a tua vida é cada vez mais te ajudar a falar francês nos teus pernoites, no teu dia a dia, a bordo de aeronaves. O que a gente mais quer é que o francês faça parte da tua vida também, se você deseja que falar, se você acredita que falar francês vai ser um diferencial para a tua carreira, e realmente eu acredito. Eu sou professora de francês há 7 anos, morei 8 anos na França e é impressionante. Cada dia a gente recebe novos e novos alunos e pedidos de aula. Então, mais do que nunca, as pessoas estão investindo em suas carreiras profissionais, e investindo no estudo de línguas. E o francês é um diferencial muito grande. No nosso país, no Brasil, a gente ainda, poucas pessoas têm o domínio dessa língua, poucas pessoas falam francês, então realmente não tem como se destacar, sobretudo se você está se preparando para uma entrevista de emprego, para uma seleção em alguma companhia aérea e tal. Não tem como você não passar lá para frente da fila se você fala francês, porque inglês, né, é uma necessidade, já nem é mais diferencial, tá bem? Olha só, gente, eu adoro ensinar verbos para os meus alunos, porque toda frase em francês tem um verbo. Então, não me diga que você quer falar bem francês se você não sabe, não tem uma boa noção de conjugação dos verbos, né? Então, verbo é vida, verbo é comunicação, verbo é passar uma mensagem, verbo é se expressar. Então, é isso. Ai, prof, eu tenho um vocabulário limitado nesse ponto, nesse aspecto. Ah, eu não sei muito bem. Prenda. Mas você sabe conjugar? Você sabe conjugar no presente, tá? No presente. Você sabe conjugar no presente? Porque é sem verbo que a gente não vive. Verbo no francês é como ar que a gente respira, água é como alimento. Não tem como viver sem verbo. Então, é o básico, é o coração da frase, tá? Muito bem. Quando eu estou ensinando verbos para os meus alunos, tem uma frase que eu digo que eu acho que vai para a minha lápide, que é assim, ó. Se você quer dominar bem, aprender bem, falar bem, em outros tempos verbais, passado, futuro, em outros modos, como o condicional e o imperativo, você precisa do presente. Então, passe o tempo que for necessário utilizando, usando e aprendendo o presente. Porque você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. É um tempo que lá na frente, quando você estiver estudando passado, futuro, outros tempos e modos verbais, você não vai mais precisar investir. Entendem? Então, a base da casa, o alicerce, são os verbos no presente. A prova é tanta que hoje eu vou falar para vocês do futuro próximo, le futur proche. Le futur proche, o futuro próximo. E vocês vão ver, para vocês conjugarem nesse futuro próximo, vocês precisam do presente. Vocês vão precisar conjugar o verbo ir, que em francês é o aller, no presente. Ah, e uma coisa, você não precisa de professor particular, você não precisa de curso digital, você não precisa passar horas vendo aulas no YouTube para aprender os verbos être, avoir e aller. Olha só, gente, se você não sabe conjugar esses três verbos ainda no presente, é para ontem. Você não precisa de um professor te dizendo que você precisa aprender, é para ontem. Então, vai e estuda esses verbos, eles são muito importantes. Desde o comecinho, desde os primeiros diálogos, como a tua apresentação, você vai precisar desses verbos, tá bem? Então, hoje, para falar o futur proche, para falar no futur proche, a gente precisa saber conjugar o verbo aller, o verbo ir no presente. Vamos ver isso comigo? Vamos lá? Olha só. Le futur proche. Verbo aller, como é que ele é estruturado? O verbo aller no presente, o verbo aller au présent, plus n'importe quel verbe à l'infinitif, mais qualquer verbo no infinitivo.
Então, o verbo aller no presente, mais qualquer verbo no infinitivo. Muito bem. Infinitivo é aquele tempo verbal onde o verbo não está conjugado. É o nome do verbo, vamos dizer assim. Então, o verbo aller no presente é esse, gente. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle, vont. É um verbo bastante irregular, é um verbo que, apesar de terminar em ER, pertence ao terceiro grupo. Então, essencial, verbo aller, avoir e être, por favor, já vão estudar, já vão aprender, tá? Eles são a base de muitas frases básicas, sobretudo aqui no início do nosso aprendizado. Muito bem. Peraí ainda, prof. Eu até conheço alguns verbos no infinitivo. Então, vamos lá. Você quer dizer para mim que se eu digo je vais voyager, eu estou dizendo que eu vou viajar? Sim. Se eu digo tu vas écouter de la musique, você está dizendo que você vai escutar música? Exatamente. E se eu digo il, elle, on va aller à la plage, significa que ele, ela ou a gente vai para a praia? Sim. A tradução literal, nesse caso, fica um pouquinho estranha, né? Se a gente fizer uma tradução literal, vai ir, mas é assim mesmo, tá? Nous allons rendre un rendez-vous. Nós vamos marcar um compromisso, por exemplo. Vocês vão comer no restaurante. Vous allez manger au restaurant. Vous allez manger au restaurant. Ils, elles vont regarder un film. Eles, elas vão assistir um filme. Olha quantas frases eu fiz, sabendo simplesmente conjugar um verbo no presente, que é o verbo aller, e conhecendo alguns verbos no infinitivo. Nem precisei conjugar, só saber o sentido desses verbos no infinitivo. Eu fiz o futuro próximo, o futur proche. Prof. Cris, no francês, só existe o futur proche ou existe um outro futuro? Sim, existe um outro futuro, que a gente chama de futur de l'indicatif, futuro do indicativo. Poxa, prof, mas e agora? Quando que eu uso um e quando que eu uso outro? Em geral, a gente pode usar os dois para qualquer situação. Em geral. Ou seja, nesse caso, a gente pode fazer um paralelo com o português. Eu posso dizer eu vou para a praia e eu posso dizer eu irei para a praia amanhã. Eu vou para a praia amanhã, eu irei para a praia amanhã. Eu vou viajar no final de semana. Eu viajarei no final de semana. Vocês entendem? Acaba que o futuro com o verbo ir, acaba que a gente usa mais no dia a dia, mas usar um ou outro não muda o sentido da frase. Agora, atenção, quando o futuro é muito incerto, é melhor evitar o uso do futur proche, porque como o próprio nome já diz, ele é próximo do nosso presente. Ele é proche. Então, um exemplo, você olha para uma criança e diz assim, quando ele crescer, ele vai ser médico. Nossa, tanta coisa pode acontecer na vida dessa criança, né? Tanta coisa, então é muito improvável. É muito improvável. Nesse caso, é melhor evitar. Pode ser que ele se torne médico, né? Então, quando o futuro é incerto ou ele está muito distante do presente, a gente não deve usar o futur proche, tá bem? Mas, tirando essa situação, em geral, um ou outro cai bem, mesmo sabendo que a gente no dia a dia, assim como no português, no francês também, a gente usa muito mais o futur proche, tá bem? Isso quando eu digo usa mais, eu falo da linguagem oral, tá? Já sei como futur proche, ele se estrutura, né? Já aprendi o verbo aller no presente, mas não qualquer verbo no infinitivo. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade da aviação, trazendo exemplos de frases. Por exemplo,
Nós vamos decolar dentro de alguns minutos, em alguns minutos. Olha só, gente, nós vamos decolar. Nous allons décoller dans quelques minutes. Nous allons décoller. O verbo decolar no infinitivo, nous allons no presente. Nous allons décoller. Outra frase. O serviço de bebidas vai começar em breve. Le service de boisson va commencer bientôt. Va commencer bientôt. Então, por que que eu estou usando o va? Porque o serviço é ele, terceira pessoa do singular. Ele vai começar em breve, tá? Então, va commencer, o verbo commencer no infinitivo. Você vai passar pela alfândega na chegada. Vous allez passer par la douane à l'arrivée. Vous allez passer. Vous allez passer. Tá bem? Vamos pousar em 30 minutos. Nous allons atterrir dans 30 minutes. Nous allons atterrir dans 30 minutes. Olha como a gente usa futur proche no dia a dia a bordo de aeronaves. Vocês estão se dando conta disso? Demais, né? O serviço de boisson vai commencer, a gente já viu. Vous allez, essa daqui também é boa. Você vai ter que desligar seus aparelhos eletrônicos. Olha só. Vous allez devoir éteindre vos appareils électroniques. Aqui eu ainda tenho o verbo modal também, né? O verbo devoir, que é muito usado quando a gente precisa indicar uma necessidade. Então, vous allez éteindre, vocês vão desligar. E aqui o verbo devoir vem como esse verbo modal, que indica, para dar uma nuance melhor na frase, né? E vocês vão precisar desligar, vocês vão ter que desligar seus aparelhos eletrônicos, tá? Ok? Éteindre, desligar. Allumer, ligar. E eu vou verificar o seu bilhete. Je vais vérifier votre billet. Vérifier, je vais, verbo além no presente, mais o verbo verificar no infinitivo em francês, que é vérifier. Je vais vérifier votre billet. Olha só, viram como é relevante a gente ter como base da nossa casa, do nosso estudo de francês, os verbos no tempo presente. O futur proche é um tempo no futuro super fácil. Se você tem um bom domínio do verbo além no presente, se você conhece o infinitivo de alguns verbos, você vai usá-lo bem. E é o futuro que a gente mais usa no dia a dia. Então, que bacana. E você também aprendeu nessa aula que, em regra geral, você pode usar tanto o futur proche quanto o futur de l'indicatif nas mesmas situações, mas deve evitar o futur proche quando esse futuro está muito longe, muito incerto do tempo presente em relação ao tempo presente, tá bem? Obrigada por ter estado comigo, por ter assistido toda essa aula, que você possa também compartilhar com outras pessoas. E se você tiver gostado, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Bisu da Prof. Cris, a gente se vê na próxima aula. Au revoir!